comigo, a minha missão é discipular e expandir o Evangelho com paixão. Bem forte, eu sou o Deep. Como que você está? Tudo bem aí? Está preparado? Abra sua Bíblia em Hebreus, capítulo 11. Estamos na parte 2 de 3, para viver uma vida descomplicada. E hoje os nossos dois assuntos, 2 em 1, é fé e futuro descomplicados. Repita comigo, fé e futuro descomplicados. Capítulo 11 de Hebreus, versículos 1 até o 3, diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê originou-se daquilo que não se vê. Fé e futuro descomplicados, e especificamente eu gostaria de falar primeiro sobre a fé. Quando você vê a cultura que nós temos hoje, é uma cultura de que você precisa ter fé em si mesmo, é acreditar em si mesmo. Além disso, acreditar somente em você e em tudo que este mundo, esta terra, pode te oferecer, ou seja, o dinheiro. Então você coloca todas as suas expectativas naquilo que o fruto desta terra pode te dar, e especificamente entra o dinheiro nisso. Então, automaticamente nós pensamos de que se eu sou rico financeiramente, eu sou uma pessoa feliz. Isso não é uma verdade. Também automaticamente o mundo prega para que se você tiver os bens que você gostaria de ter, você vai ser uma pessoa realizada. E isso também não é uma verdade. Faz parte da vida, que em nome de Jesus, que você venha a ser próspero, e Deus quer que você seja. Mas muito mais do que uma questão de colocar fé na prosperidade do mundo, primeiro você precisa ser uma pessoa generosa. E é óbvio, nós poderíamos entrar em outro caminho da mensagem, então eu quero voltar específico sua atenção para a fé. E é interessante sobre isso que o mundo prega que além de você acreditar em você, você pode através de si mesmo realizar todas as coisas. E parece que aquilo que é meio que limitado ou impossível para você é muito distante, então você não precisa sonhar, você não precisa acreditar. Tem pessoas aqui neste lugar que às vezes entraram neste lugar sem fé nenhuma, até mesmo em si mesmo. Só que eu gostaria de voltar você em algo muito interessante. Eu li uma vez uma frase, ela diz o seguinte, eu anotei: a fé é como uma viagem à noite, que lhe dá uma visibilidade de 100 metros à frente. A fé, ela começa no nosso interior, algo que Deus começa a depositar, algo que é como se ela aumentasse conforme a sua intimidade com Deus, que é algo óbvio. Aquela pessoa que não tem uma intimidade com o Espírito Santo, ela não vai ter uma fé segundo o Espírito Santo. O ímpio tem fé, que ele diz que Deus existe. As pessoas podem falar que, olha, eu acredito que Deus existe, eu creio que Jesus pisou os seus pés nesta terra, eu acredito nisso. Mas você já parou para pensar em quando as situações começam a apertar, a primeira coisa que essas pessoas, ou nós, fazemos, é pegar tudo isso para o nosso controle. Porque é muito difícil quando as coisas saem do nosso controle. Por quê? Fica completamente complicado. Quando as coisas começam a sair das tuas tomadas de decisões, quando as coisas começam a sair diante dos teus dedos, aonde você percebe e fala assim: eu já não sei mais o que fazer, eu não sei mais quais as decisões que eu tenho que tomar, quais palavras eu tenho que dizer, ou quais atitudes eu tenho que tomar.
a situação saiu do controle. Mas uma pessoa que tenha intimidade com Jesus, uma pessoa que sabe que com Jesus a fé vai aumentar, nada é impossível. Quando você olha para a palavra, a fé, ela vem da comunhão do Espírito Santo. Em Romanos 15:13 diz o seguinte: que Deus, a fonte de esperança, os encha inteiramente de alegria e paz, em vista da fé que vocês depositam nele, de modo que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. E eu acho muito interessante do quanto que nós precisamos crer que Jesus, ele é real e pode fazer todas as coisas. Parece que nós somos como Tomé. E Tomé, na Bíblia, nos mostra lá em João 20, a partir do versículo 24, uma situação que a nossa geração parece que está passando, porque eu não vou crer em Jesus se eu não tocá-lo, eu não vou crer em Jesus se eu não vê-lo, eu não vou crer em Jesus se eu não ouvi-lo. Parece que essa coisa espiritual, parece que essa coisa sobrenatural não é para mim, porque como que eu vou crer em uma pessoa que eu não estou vendo? Como que eu vou crer em uma pessoa que eu não sinto o cheiro? Como uma pessoa eu vou crer nela se eu não consigo tocá-la? Como que eu creio? Tomé. E a história nos diz o seguinte: um dos 12, Tomé, apelidado de Gêmeo, não estava com os outros quando Jesus surgiu no meio deles. Cuidado, a primeira lição que nós tiramos de um espírito de incredulidade é andar sozinho. Vou repetir: o espírito de incredulidade, ele pode te influenciar se você anda sozinho. Por isso que é importante você estar em comunhão. Ponto positivo para nós, estamos aqui como igreja, dentro da sua célula, no discipulado. Anda sozinho, quando Jesus aparecer, quando o céu descer, você vai estar em tantos outros lugares, menos aonde o céu desceu. Toma cuidado. Eles lhes disseram: vimos o Senhor. Ele porém respondeu: não acreditarei se não vir as marcas dos pregos em suas mãos, e não puser meus dedos nelas, e minha mão na marca em seu lado. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente. Dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse Jesus. Então disse a Tomé: põe o seu dedo aqui e veja as minhas mãos. Põe a sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: aqui é lindo, hein? E aqui fala da gente. Você crê porque me viu? Olha só agora as gerações que estavam por vir, e nós nos encaixamos neste versículo. Felizes são aqueles que creem sem ver. Você consegue observar que Tomé, ele teria todas as possibilidades de um caminhar com Jesus como ele teve. Ele viu toda a história de Jesus acontecendo. Jesus aqui já tinha passado o que eu tinha passado, e Jesus vem ao encontro agora de Tomé. Eu tenho para mim que depois de 8 dias, Jesus volta e aparece para os seus discípulos, justamente para falar com Tomé. Tomé, vem aqui. Depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que eu fiz na sua vida, e Jesus falando para nós hoje, depois de tantas coisas que eu te livrei, das experiências que você teve, de tanta coisa que você já ouviu nitidamente, eu falando através de pessoas, através de pregações, através do pequeno grupo, através de um discipulado, você vem dizer para mim que você ainda não crê em mim? Depois de tantas coisas acontecendo, quando você vê as coisas da nossa geração acontecer, e nós pegamos a Bíblia, parece que é um espelho, a Bíblia diz o que está acontecendo. Uma frase que diz que a Bíblia é muito mais atual do que o jornal que vai ser vinculado amanhã, é uma verdade.
E parece que nós estamos nos tornando como Tomé. Para acontecer, eu preciso ver. Para eu realmente começar uma caminhada com Jesus, Jesus precisa voltar a falar comigo como antes. Para que eu possa ser agora uma pessoa e um discípulo, uma discípula comprometido pela fé, eu preciso de novo uma experiência sobrenatural, senão eu não consigo. E parece que quando mais nós esperamos algo acontecer, Jesus fala assim: eu quero saber até onde ele vai. Não basta aquilo que eu fiz na cruz, não basta o meu amor por ele, não basta tudo aquilo que eu já ensinei para ela. Ela quer mais alguma coisa, ele quer ainda que eu espere algo, eu já fiz tudo. Nós precisamos ser a geração que crê pela fé. Nós somos a geração e nós somos felizes em crer sem ver, e isso é algo maravilhoso. O próprio Jesus diz isso. Mas veja bem, para uma fé real, e olha o futuro agora, há um futuro extraordinário para você. Vou repetir isso. Se você tem uma fé real, verdadeira em Cristo Jesus, há um futuro extraordinário para você. É o seu potencial sendo usado por Deus 100%. E olha só, a Bíblia revela Deus despertando o potencial oculto das pessoas. Você verá no tempo todo na Bíblia, para Simão, o instável e oscilante, Jesus dá um novo nome: Pedro. Quando encontra Gideão se escondendo dos inimigos, ele procura coragem dentro do homem escondendo, e o chama de homem valente. Gideão é um general, mas ele não sabe disso. Existem coisas sobre você que você não sabe, mas que Deus sabe e que precisam ser ativadas. Vou repetir isso. Existem coisas sobre você que você não sabe, mas que Deus sabe e que precisam ser ativadas. Olha só, para Abraão, Deus disse: você é Abraão, um pai de muitas nações. A um perseguidor blasfemo ele chamou de apóstolo para os gentios, que foi o apóstolo Paulo. A um menino ele fez rei, um matador de gigantes, que foi Davi. De uma criança, um profeta para as nações. Deus sempre está nos empurrando para o nosso destino. E eu quero dizer algo para você aqui: o futuro para você, o futuro da sua vida é lindo. Essa coisa que nós vamos começar a viver, que parece que quem é cristão vai viver na lástima, é só perseguição, é todo mundo uma discriminação. Eu não estou dizendo que a Bíblia não está falando sobre isso, que é algo óbvio, mas parece que nós desligamos a chave de que nós servimos ao Deus que fez e criou todas as coisas. Está no controle de Deus a história da humanidade. Deus está escrevendo a história, mas Ele quer usar você para isso. Por isso que o seu futuro, ele não pode ser visto no sentido tipo assim: vamos ver o que vai acontecer. Como que vai ser 2021? Será que vai vir um próximo problema para a humanidade? Será que realmente é isso que Deus tem para nós até Jesus voltar? Esse estresse, essa tensão da vida, esse distanciamento da sociedade, aonde você não pode mais, parece que está proibido abraçar agora, você não pode mais, olha para onde nós fomos. E o inimigo tem usado isso, porque ele diz: olha, a nova geração precisa ficar enclausurada, e a velha geração, ela também precisa, senão ela morre. Aí você tem a velha geração, que são os nossos pilares, aqueles que estão ditando para nós qual é o norte, porque são experientes, estão com a vida já experimentada, sabe muito mais do que nós. E nós, o que nós precisamos fazer é abaixar as nossas orelhas, sentar e ouvir aquilo que eles têm para dizer. E o inimigo está colocando eles dentro de casa, e pegando a futura geração, futuro, e deixando eles dentro de uma prisão.
aonde está enxertando na mente deles só aquilo que o diabo quer, seja na internet, na mídia e assim por diante. A futura geração não tem uma intimidade, você não pode vir para a igreja, a futura geração não está dentro da igreja. Hoje, isso é uma verdade, a futura geração não está dentro de casa. E aí quando você olha para a Bíblia, em questão, até mesmo a Bíblia nos ensina o que nós temos que fazer com os doentes, desde o Antigo Testamento. Quem era leproso, quem tinha algum problema de saúde, contagioso, morava fora do acampamento. Se todas as nações do mundo hoje olhassem para a palavra de Deus, enxergasse essa estratégia de como fazer isso, nós não estaremos assim. A minha pergunta é a seguinte: por que elas não fizeram? Será que é realmente porque há o governo ímpio? Será que é realmente essa situação e um foco de um marxismo cultural, desse progressismo que está existindo hoje, dessa questão que o inimigo está querendo colocar? Será que é realmente por isso? Ou é porque a igreja não se levantou? Será que não é porque nós não dissemos que há um futuro glorioso através de um discipulado? Ninguém consegue nada sozinho. Mas veja bem, Jeremias 29:11 diz o seguinte: porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseio. Deixa eu perguntar para você, qual que é o seu anseio diante de Deus? O que você espera que Deus faça? O que está dentro do teu coração que você fala assim: eu não vejo a hora de Deus fazer? O seu anseio é doença? O seu anseio é vamos ver o que vai acontecer? O seu anseio é vamos esperar o que a mídia vai dizer? Até hoje você não foi influenciado por amizades, até hoje você não foi influenciado por várias situações e circunstâncias da sua vida, e agora você vai ser influenciado por pessoas que você nem conhece, e que na maioria das vezes está falando mentiras. O inimigo está querendo roubar a nossa identidade de filhos. O inimigo está querendo roubar a nossa identidade de discípulos. Mas tem uma coisa: o inimigo está com medo. Sabe por quê? A partir do momento que você decidir se levantar, não como cauda, mas como cabeça, coisa que você é, ninguém vai te segurar. Todas as palavras que você disser, cada atitude que você fizer, vai ser Jesus através de você. Nações podem te encontrar, nações vão poder te ouvir. O porquê não você influenciar nações? Por que não você influenciar líderes? Por que não você influenciar uma sociedade? Uma pessoa pode fazer a diferença. Agora imagina 100, 200, 300, 400, 1000. A chama começa a aumentar, e isso acontece através da unidade da igreja. Nós somos um futuro glorioso, nós somos o futuro da igreja, nós somos o futuro de um avivamento, nós somos fortes em Deus, há o poder do Espírito Santo sobre nós. E uma coisa que jovem diz: nós não vamos pipocar para o inimigo. Aumenta o som aí, isso aí, aumenta o som. Agora vai ficar demais esse negócio aqui. A Bíblia diz para você não se preocupar com o amanhã, que está lá em Mateus 6,34. Portanto, não se preocupe, repita comigo: se preocupar. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste mundo. Se a Bíblia está dizendo para que a gente não venha se preocupar com o amanhã, mas isso não quer dizer que é para você deixar de planejar, organizar, orar, viver e sonhar com o seu futuro. O versículo está dizendo para que você não venha se preocupar. Não se preocupe, mas planeje. Não se preocupe, mas comece a orar pelo seu dia. Não se preocupe, mas comece a orar pelo seu ano. Quem vai crer junto comigo que 2021 é o ano da maior colheita de jovens de Marília e região? É sua família para Jesus,
é você vivendo algo que você nunca viveu. Deus vai te usar para viver o sobrenatural. Deus vai te usar para que as pessoas possam conhecer Jesus como nunca antes. Você é a resposta para o futuro. Você é quem vai descomplicar, através do poder do Espírito Santo, futuros de muitas pessoas. Jesus usa pessoas hoje. Ele não precisa estar mais aqui. Jesus usa pessoas de carne e osso, obviamente. Ele está através do Espírito Santo, amém ou não? Me entenda. Mas veja, em Filipenses 3, de 12 a 14, diz o seguinte: não estou dizendo que já obtive tudo isso, que já alcancei a perfeição, mas prossigo a fim de conquistar essa perfeição, para a qual Cristo Jesus me conquistou. Não, irmãos, não a alcancei, mas concentro, repita comigo, concentro, diga concentração, mas concentro todos os meus esforços nisto, esquecendo-me do passado e olhando para o que está adiante, prossigo para o final da corrida, a fim de receber o prêmio celestial para o qual Deus nos chamou em Cristo Jesus. Ao que nós precisamos entender, nós temos apenas uma vida, e ela está passando muito rápido, e você vai ficar lutando com o Espírito Santo, no qual Ele quer usar você aqui nesta casa. Deus quer te usar para o futuro da nossa cidade. Deus quer te usar onde você estiver, e você vai continuar relutando com um coração de pedra, um coração frio. Não tem como. Até quando que o Espírito Santo vai precisar falar com você? Meu filho, minha filha, se posicione. Deus nunca usou alguém que nunca se posicionou. E o posicionamento pode ser para você pagar um preço. Paga um preço de amizade, paga um preço da sua reputação, paga o preço que for necessário. Não vai se comparar ao nosso preço pago pela causa de Jesus Cristo, o qual Ele já pagou naquela cruz. Nada se compara. Tudo que nós fizemos para o Senhor ainda é pequeno. E aí você começa a criar várias barreiras para o seu futuro. Você começa a criar várias desculpas, várias circunstâncias. Uma coisa que eu falei aqui: só você passa por problema. Deus tem que só entender você. A pessoa do seu lado não está passando por uma luta, uma batalha. E aí quando nós olhamos isso, nós vemos o seguinte: que o futuro, ele é uma progressão, ele é gradual. As coisas em nossa vida, elas acontecem por progressão. Não é tudo que chega de uma vez na nossa vida. Por isso que diz aqui no versículo de Filipenses, lá o capítulo 3 que nós lemos: prossigo para o alvo. Existe um caminho a ser trilhado. E a questão é, não se deve ter medo do futuro, do amanhã. Deus está no controle de todas as coisas. Em Isaías 46:10 diz o seguinte: se eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro, todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo que desejo. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Ele não é homem para mentir. Mentira é o que vem do mundo aos nossos olhos, aos nossos ouvidos. Nisso que você não pode acreditar. Precisamos de um estado de urgência dentro de nós para focarmos no que realmente importa. Acredito que só assim vamos dar valor ao nosso futuro. Pode perceber, você dá valor em algo que está muito sério na sua vida. Você começa a orar, começa a jejuar, lê mais a Bíblia, e aí você estuda um pouco mais. Às vezes as provas estão chegando, você não estudou o ano inteiro, mas você sabe que elas estão chegando, uma situação urgente. O que você vai fazer? Você rala de estudar. Você dá valor naquilo que é importante para você. Você vai dar urgência naquilo que é importante para você. Mas veja, eu quero dizer que eu estou diante de pessoas imbatíveis. Eu vou repetir isso aqui, você tem que estar comigo. Eu estou diante de pessoas imbatíveis, que não estão se importando com mais nada, a não ser agradar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus do impossível. Que Deus nos mude por dentro, para depois nos usar para mudar o mundo lá fora. Existe um avivamento pessoal primeiro.
Se você não ora, se você não lê a Bíblia, não adianta ficar orando por um avivamento. Se você não ora, não lê a Bíblia, não vive em consagração, em santidade, em unidade com o corpo de Cristo, em agradar o coração de Deus, não adianta você ficar orando. Eu não vou pintar um quadro para você, tipo assim, Jesus te ama, fica do jeito que você está. Não, do jeito que você está. Se estiver em pecado, você tem apenas um lugar, é o inferno. Qual que é a seriedade da palavra de Deus para um futuro poderoso? Um futuro glorioso nesta terra. O que já está preparado na eternidade, já está preparado para nós. É a casa do Pai. Nós estaremos com Jesus eternamente. Lá já está preparado. Jesus está falando assim para nós. Fica pensando só aí na glória. Fica pensando só na casa da eternidade. E você esquece de pensar aqui no mundo. E o diabo está se alastrando em todas as esferas da sociedade. E Deus está falando assim: está pronto. O que vocês precisam fazer é o id. Existe um futuro poderoso para as pessoas, e vai ser através de vocês. Vocês são os meus discípulos. Jesus está dizendo isso para nós. Há uma missão de Cristo Jesus que está completamente unida a um propósito que nós nascemos nessa terra. Ponto. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, mas se você não estiver ligado ao propósito que Deus colocou na sua vida, nada mais importa. Louvor pode vir. Agora veja bem, em Romanos 12:2 diz o seguinte: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou na ARA, por gentileza, que é na qual eu li aqui. Paulo está dizendo o seguinte: não vos conformeis, mas transformai-vos. Certo ou não? Certo? A chamada para transcender formatos, você tem o poder de dar forma à realidade, e não se conformar com a realidade da sua volta. Não vos conformeis significa quebrar a forma. Repita comigo: quebrar a forma. Repito de novo: quebrar a forma. Nós não podemos, todos os dias que nós acordarmos, depois dormir e acordar de novo, e dormir ano após ano, continuar conformados com a situação. A questão que eu quero te dizer sobre o que significa não vos conformeis é quebrar a forma, ou seja, mudando a ordem vigente para uma nova realidade mais abrangente. Somos chamados para ser termostatos que definem a temperatura, em vez de termômetros que medem a temperatura. Eu preciso repetir isso aqui. Nós fomos chamados para sermos termostatos que definem a temperatura. Nós vamos definir as circunstâncias, nós vamos definir a atmosfera. Você define a atmosfera da tua casa, você define a atmosfera do seu trabalho, você define a tua atmosfera. As circunstâncias exteriores não vão ditar o teu futuro. O teu futuro em Deus é glorioso, e você precisa enxergar isso. Tira as escamas dos seus olhos da incredulidade, tira algo dos teus ouvidos que parece que as coisas não estão indo muito bem. A questão principal é: você serve a um Deus do impossível, e isso basta para que eu e você possamos viver uma fé e um futuro descomplicados. Fique de pé.